Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É claro que eu espero que sim, né? Então tá. Gente, hoje nós vamos falar sobre predicados e classificação. Aula 25. Então, antes de começar a falar sobre os predicados, nós vamos falar sobre frases. Então, uma simples frase, ou seja, uma frase nominal, ela não tem verbo. Então, quando tem verbo, é chamado de oração ou frase verbal, certo? Mas ela estabelece uma comunicação, né? Mesmo sem o uso do verbo. Exemplo, por exemplo, nossa, que dia esquisito hoje, né? Credo, cuidado. Então, são frases, né, que estabelecem uma certa, né, comunicação. Então, vamos pegar uns outros exemplos, né? Que dia esquisito, meu amigo. Nossa, que tristeza essa situação. Silêncio, né? Bom dia, sinistro. Então, algumas expressões, né, que são frases nominais, elas não têm verbo, certo? Então, frases verbais ou orações. As frases verbais ou orações são aquelas que possuem pelo menos um verbo. Deixa de ser uma simples frase e passa a ser também uma oração, porque o próprio verbo tem valor de oração. Quando a frase é constituída apenas com um verbo, o período é simples. Quando é constituída de mais de um verbo, o período é composto por mais de uma oração. Exemplos. O posto de gasolina fica do outro lado da rua. Verbo ficar. O trem passou há 2 horas atrás. Verbo passar. Os noivos chegaram de limusine. Chegaram. Então, o verbo chegar e os dias estão muito quentes neste verão. O verbo estar. Então, faz com que todas essas frases sejam também uma oração. Na aula anterior, na aula 24, estudamos que sujeito é alguém ou algo apresentado pelo verbo. Nessa aula estudaremos, então, sobre o predicado, que é tudo o que se diz do sujeito e nele sempre há um verbo. Então, vejam só, os tipos de predicado. O predicado é a parte que indica alguma coisa a respeito do sujeito, isto é, tudo aquilo que se declara do sujeito. Então, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O, o predicado verbal é constituído pelos verbos transitivos ou os verbos transitivo ou intransitivo. E seu núcleo é o próprio verbo. Quando o verbo da oração é transitivo, pede complemento, que seria objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Quando o verbo é intransitivo, não pede complemento, porque ele próprio se complementa, porém, poderá vir acompanhado de algum advérbio ou locução adverbial para indicar a circunstância em relação ao verbo. O predicado verbal pode também ter um termo que, acrescentando a outro termo da oração, explica ou esclarece o sentido de um nome, que é o complemento nominal. O predicado nominal é aquele que tem um verbo que indica qualidade ou estado. São os verbos de ligação, e seu núcleo é o nome ou o predicativo. Então, vejam só: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, viver, etc. Mas alguns verbos podem ser utilizados tanto como verbo de ligação ou como verbo de ação. Exemplo: andar, continuar, etc. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, meu cachorrinho continua abatido. Significa que ele estava e só continuou. Indica um estado aí de abatimento do cãozinho. Meu cachorrinho sujeito, continua o verbo de ligação, e abatido, então, é o predicativo do sujeito. Tá? E é núcleo do predicado também, porque quando
o predicado nominal, o núcleo é o seu predicativo, tá certo? Predicado do verbo nominal é aquele que indica ação e estado ou do objeto, né? Desculpa. Ação e estado do sujeito ou do objeto. O predicado do verbo nominal possui dois núcleos, o verbo e o predicativo. Meu pai chegou em casa cansado. É, então vejam só, cansado é predicativo do sujeito meu pai. Eu encontrei meu pai cansado. Quem está cansado é meu pai, só que aí já não é sujeito. Eu encontrei quem? Meu pai, ele já é objeto. Por isso que ele é um predicativo do objeto, certo? Então, na primeira oração, meu pai chegou em casa cansado, cansado é o sujeito meu pai. Na segunda, cansado continua sendo, só que meu pai aí deixou de ser sujeito para ser um objeto direto. Aí então, né, predicativo do objeto. Vamos ver agora um poema de Alfonso Guimarães, simbolista, que então o estilo dele é isso mesmo. O simbolismo fala-se de tragédia, de morte, de coisas tristes. Mas é muito, muito legal. Eu vou falar com vocês aí, vamos acompanhar. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvaio seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então agora vamos a alguns exercícios. No primeiro verso, o verbo enlouquecer é um verbo. Será que ele é transitivo direto? Será que a letra B é transitivo indireto? Será que a letra C é um verbo de negação? Será que a letra D, um verbo transitivo direto e indireto? Ou será que a letra E, um verbo intransitivo? Então, resposta é a letra E. É o verbo intransitivo, tá certo? Não pede complemento, enlouqueceu, né? Tá certo? Vamos para o número 2. No segundo verso, pôs-se na torre a sonhar. O pronome se se refere à esmalha, portanto, se é objeto indireto, letra A, desculpa, objeto indireto, letra A, objeto direto, a letra B, será que a letra C complementa o nominal? Será que a letra D, predicativo do sujeito? Ou será que a letra E, predicativo do objeto? Vamos então à resposta? É a letra B, objeto direto. Porque ó, ela pôs quem? Ela mesma, né? Então pede é o que ou quem, né? É quando pede o objeto direto aí nessa situação. Vamos para a questão 3. Viu uma lua no céu. O predicado é verbal? É nominal? Ou é verbo nominal? Vamos à resposta? Então é a questão, a resposta é a letra A.
predicado é verbal, né? Tá certo? Tá certo? O predicado é verbal, portanto. Questão 4. Na frase Esmalha estava louca, o predicado é verbal? É nominal? Ou é verbo nominal? Será que é a B ou a C? Vamos à resposta? Então tá. É a letra B. O predicado é nominal, porque indica um estado, né, de loucura, uma situação que ela estava, né? Beleza, então. Número 5. A frase viu outra lua no mar. O predicado é verbal? Ou a letra B é nominal, ou é a letra C verbo nominal. Vamos então à resposta? É verbal. Alternativa A, certo? Viu o quê? Outra lua no mar. Então tá. A 6. Nas frases a seguir, os verbos são intransitivos em duas delas. Quais? O vaso quebrou. B. As pombinhas comeram o milho. C. As crianças gostam de sorvete. D. A bomba explodiu. E letra E. Nós precisamos de sua atenção. Então seria na alternativa A e na D, né? O vaso quebrou e a bomba explodiu. Porque simplesmente a ideia de que o vaso simplesmente se partiu, né? Por isso que ele então fica com intransitivo. 7. Assinale com X as opções em que o verbo é transitivo indireto. Letra A. Os animais precisam de proteção e carinho. B. Ele comprou uma jaqueta importada. C. As crianças gostam de videogame. D. A menina ganhou um notebook. E. O professor acredita em seus alunos. Vamos às respostas? Então tá. Os animais, letra A, precisam de proteção e carinho. Precisam de quê ou do quê? Então aí, a letra C, as crianças gostam de videogame. E a letra E, o professor acredita em seus alunos. Então, então nós temos aí 3 alternativas. 8. Nas frases a seguir, todos os verbos são intransitivos, menos em. Um temporal caiu esta tarde, alternativa A. B, o pagamento chegou ontem. C, a viagem foi cansativa. D, o balão subiu mansamente. Letra E, meu cãozinho quase morreu de sede. Então, a alternativa C, a viagem foi cansativa, porque isso aí é nominal. Questão 9. Na quarta estrofe acontece algo grave com Esmalha. O que aconteceu? Esmalha subiu ao céu? Esmalha desceu ao mar? Esmalha se suicidou?
Ismalha ficou para sempre na torre? Ismalha ficou contemplando o horizonte. Vamos à resposta? Então tá. Ismalha se suicidou. Então, ela tirou a própria vida aí. E a questão 10. Coloque 1 quando o verbo indicar ação e 2 quando indicar estar. Letra A. Meu cavalo anda a galope o dia inteiro. B. Meu cavalo anda troteando estrada fora. C. Nós continuamos o que começamos. E D. Nós continuamos esperançosos. Então, vamos às respostas? Meu cavalo anda a galope. Indica que ele está cometendo ação. 1. Meu cavalo anda troteando estrada fora. Também, alternativa 1. Nós continuaremos o que começamos. Também. 2, a letra D. Nós continuamos esperançosos. 2. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.